inclusive nessa programação especial, recebendo muitos profissionais que fizeram parte dessa trajetória da Jovem Pan News e que puderam conviver com o Seu Tuta que também se notabilizou montando equipes de esportes muito conhecidas, tradicionais, competentes e com repórteres que fizeram história, como Luiz Carlos Quartarolo, que quando eu comecei a escutar a rádio, ainda se chamava Luiz Carlos Santos, aqui com a gente no telão, a quem a gente agradece demais pela participação. Luiz Carlos, seja sempre muito bem-vindo a essa casa. É um momento de destacar, enaltecer, sublinhar esse legado do Seu Tuta. Seja bem-vindo. Gente, obrigado, né? É difícil esse momento para todos nós, para a família Jovem Pan, para a imprensa brasileira. Um abraço a todos vocês que estão aí no estúdio trabalhando. Do jeito que o Seu Tuta gostava, né? Num grande acontecimento, a Jovem Pan se mobilizava de uma maneira incrível em todos os segmentos, né? Eu vi isso acontecer várias e várias vezes. Eu estou emocionado porque o Seu Tuta foi uma das figuras mais marcantes da minha vida, né? O Seu Tuta, quando eu cheguei aí, em 3 de novembro de 89, me recebeu daquela forma meio desconfiada dele, né? Ô, bigodinho, vê lá o que você vai fazer, aquela coisa toda. Hoje o bigode ficou branco, né? Mas, e depois eu fui crescendo juntamente com a equipe era maravilhosa, já era uma equipe fortíssima. Nós que ainda não tínhamos trabalhado na Jovem Pan, admirávamos a Jovem Pan pela maneira como ela trabalhava, né? E depois fiz parte de uma das maiores equipes do rádio esportivo brasileiro, né? Tive grandes companheiros, a palavra do José Carlos Pereira, sempre muito sério e até humilde demais, mas é uma verdadeira, né, concepção da nossa vida. Os companheiros fazem a gente crescer, né? E muitos companheiros me levaram num nível até mais alto do que eu podia chegar. Um deles é o próprio José Carlos Pereira, o Thiago Berraich, que está aí ao lado do seu lado, que era um cara do jornalismo, mas sempre muito enfronhado no esporte. E o Zé Carlos é uma dessas figuras que até hoje a gente trata como amigo, né? E embora tenha saído da Jovem Pan no dia 6 de junho de 2016, eu ainda mantenho contato com as pessoas com quais eu trabalhei aí e outras que ainda continuam trabalhando. Ouço a Jovem Pan. É uma forma diferente de trabalhar hoje, não dá nem para comparar como era o nosso tempo, mas é mais uma qualidade e um retrato da maneira visionária que o Seu Tuta tinha, né? Tudo isso que vocês estão vivendo aí, que a Jovem Pan tem feito, era o que ele imaginava fazer quando surgiu a internet. Ele surgiu com aquele programa da hora do almoço, que a gente aparecia com a cara toda no vídeo, como estou aparecendo agora. Foi até criticado por alguns fora da Jovem Pan. E, olha, foi uma das figuras mais marcantes da minha vida, me ajudou profissionalmente, me ajudou pessoalmente várias e várias vezes. Criei minhas 2 filhas aí na Jovem Pan e ele dizia uma coisa pra gente, né, Zé Carlos Pereira? Qualquer coisa, a minha sala é ali, ó. Aquela porta é a porta que você pode entrar, né? E a gente tinha uma sorte, né? Diante de tudo isso que eu ouvi de vários companheiros hoje, vi agora há pouco o Vanderlei Nogueira, que é a essência do repórter, né? Repórter nota 1000, com o qual eu trabalhei várias e várias jornadas por anos seguidos, né? Aprendi demais com ele também, e também me elevou a ser um repórter melhor do que eu era. E ele dizia justamente isso, né? Que a gente teve a sorte porque ele convivia com as pessoas da rádio o dia inteiro, né? Ele estava numa mesa, na outra hora em outra mesa. A Jovem Pan tinha uma vamos dizer assim, uma geografia, não sei se ainda é, né? Mas em que todos participavam, os departamentos eram abertos, né? E ali acontecia tanta coisa, a gente conversava demais com os companheiros de jornalismo, o jornalismo conversava com a gente, e ele gostava disso, ele parava porque ele adorava a futebol, adorava esporte, e isso fazia com que a gente também se motivasse mais. Tomei muitos puxões de orelhas, talvez merecesse até mais, dele como um pai falando com o filho, e também foi muitas vezes afagado por ele, né? Ou pelas coisas boas que a emissora fazia, que a gente conseguia fazer. Então, era uma pessoa que cobrava muito e com rigidez, mas que também reconhecia da mesma maneira. Então, olha, eu tenho um apreço maravilhoso, profundo pelo senhor Tuta. É um cara que eu jamais vou esquecer, um segundo pai para mim. Profissionalmente, posso colocar nesse patamar e realmente vai fazer muita falta.
Mas eu acho que as pessoas, algumas deveriam ser eternas, né? Mas infelizmente isso não é verdadeiro. Mas nós nos eternizamos nas nossas ações e nos legados que deixamos, né? Então, se o Tuta será eterno, a comunicação brasileira vai se lembrar sempre desse grande homem da comunicação, esse grande personagem, esse ótimo patrão, que era também muito humano no trato com as pessoas, cobrava, mas como eu disse também, realmente reconhecia os seus valores. E mais do que isso, né? Nesse momento a gente está muito triste, né? Porque a gente também é egoísta, quer que a pessoa continue conosco. Mas há momentos, né, que a gente tem que celebrar a vida também. Mais de 90 anos, profícuos, fazendo coisas importantes, criando coisas importantes, dando chance para tanta gente crescer na profissão, fora da profissão, no lado pessoal. Vi ele estender a mão para tanta gente, né? E, sabe, só tenho a agradecer, seu Tuta, muito obrigado. A Jovem Pan continua sendo uma rádio que está no meu sangue, porque até hoje, muitas vezes, onde eu vou, olha, Jovem Pan, você trabalhava na Jovem Pan, as pessoas guardam muito isso, isso é um carinho muito especial e preenche um pouquinho, não sou um cara muito vaidoso, mas preenche também a nossa vaidade. Eu só queria dar um beijo em toda a família, justamente nesse momento, uma solidariedade, um abraço fraternal aos companheiros da Jovem Pan, à família do seu Tuta e todos aqueles que amam realmente alguém que ama o rádio. Seu Tuta merece só elogios e que vai a bem. O senhor realmente estará bem protegido lá em cima, a comunicação vai melhorar lá no céu, viu, gente? Ô Quartarolo, uma honra falar com você, infelizmente num dia difícil como esse, a gente sempre continua se acompanhando nas redes sociais e para você ver, o Caniato falou que ouvia o Quartarolo e eu também sempre o ouvi e quis o destino que eu tivesse na Jovem Pan e eu ouvi essa dupla aqui, né, Luiz Carlos Quartarolo e Vanderlei Nogueira, para mim a grande dupla de repórteres de rádio, né, quando eu acompanhava muito as transmissões aqui da Jovem Pan. E o Vanderlei vai falar com o Quartarolo, uma dupla que marcou época aqui na história da Jovem Pan. Vanderlei. Bom, para mim, para começar, foi um privilégio ter o Luiz Carlos Quartarolo, o Lula, ao meu lado ao longo do tempo que ele esteve aqui. Repórter espetacular, grande companheiro, grande parceiro. Dividimos entrevistados, dividimos confidências, dividimos muita coisa. E o Luiz Carlos, de passagem, falou tudo aquilo que eu estava pensando também, e eu queria só reafirmar. Fizemos boas reportagens, fizemos boas coberturas, e essas boas reportagens e essas boas coberturas, muitas delas, só aconteceram pelo apoio do seu Tuta. Aquele apoio que quem manda, você sabe que você está tendo retaguarda, blindagem de algumas coisas que nós conseguimos transmitir e fazer, inclusive em viagens internacionais. É isso, né, Lula? Um abração para você. Pô, que bom te ver, Vanderlei, mais uma vez, né? Para quem não sabe, a gente continua amigo, né? O Albert Einstein, eu até brinco, que era um cara um pouco mais inteligente que a gente, né, o Vanderlei? Ele dizia assim, você pode trocar tudo na sua vida, mas você não troca de amigo, né? Porque o amigo vai sempre estar lá, né? Então, você é uma dessas pessoas queridas, né? Tem muita gente aí fora, né, Vanderlei, que até fala assim, você não se dava com o Vanderlei? Como assim? Nunca tive problema com o Vanderlei. E os pequenos problemas que tivemos saiu na urina, porque é coisa de irmão, né? Então, realmente, a gente tinha uma convivência muito boa, cada um respeitando o seu espaço. O Vanderlei, eu já acabei de falar, né? Nem sabia ainda que ele estava no estúdio, mas eu acho a essência do repórter, que o Vanderlei faz tudo bem, né? Ele tem uma voz que não fica rouca nunca, ele faz ótimas perguntas, ele tem um ritmo de rádio maravilhoso, é um extraordinário apresentador, é um cara que é engraçado na hora que precisa ser engraçado, um cara sério na hora que tem que ser sério, é uma pessoa que eu respeito demais e também era super respeitado pelo seu Tuta, que sabia escolher realmente seus profissionais, como disse agora há pouco o senhor José Carlos Pereira, né? O grande José Carlos Pereira. A verdade é essa, né? Porque aquela convivência nossa era realmente muito familiar, mas tinha o lado profissional. E a gente era cobrado. O próprio Vanderlei, né, que era o principal repórter da rádio,
De vez em quando eu levava um puxãozinho de orelha, mas pelo bem. E o seu Tuta sempre incentivava justamente a gente a trabalhar melhor cada dia mais. Só que tem uma coisa, Vanderlei, quando a gente fazia algumas coisas certas, ele chegava no dia seguinte todo feliz, né? Quando ele não chegava muito feliz, ele sabia que tinha pisado um pouquinho na bola. Mas faz parte. E tinha uma coisa muito legal que eu vivi com você, com o Silvério, o próprio Flávio Prado, né? Porque nós tínhamos uma equipe muito forte na época, né? Até hoje é reconhecidamente uma equipe das mais fortes da história, se não a mais forte. E daí, cara, a gente era mais chamado a atenção do que os jovens, porque ele está certo, né? Era a gente que tinha que dar o recado, né? Afinal, vocês estão lá na linha de frente, são a minha infantaria, vocês vão falhar? Se vocês falharem, vai tomar pancada, não os garotos que estão por trás. Então a gente percebia que ele também protegia aqueles que estavam iniciando e dava, inclusive, chance para aprendizado, para tanta coisa bonita, né? Que se a gente for ficar falando aqui, o seu Tuta, aquele livro é apenas uma coisa condensada da vida dele, porque ele tem muitas coisas para contar. O Vanderlei, que convivia diariamente com ele, nós praticamente todos os dias também, o Zé Carlos Pereira, o saudoso Fernando Vieira de Mello, enfim, gente que convivia e que tinha histórias para contar. Eu estou emocionado porque realmente eu tenho muito respeito e devo muito ao seu Tuta. Com certeza eu devo. A minha vida profissional, com certeza, foi marcante na minha vida pessoal também. Quantas vezes que a gente tinha problema pessoal, ele falava, minha sala é lá, hein? A gente ia e ele ajudava a resolver. A vida realmente deixa essas marcas e é o que fica, né, Vanderlei? É o que fica, e isso que tem sido feito aqui nas últimas horas, esses depoimentos todos que estão chegando aqui, de pessoas que trabalharam com o seu Tuta, umas que não trabalharam, outras que participaram da administração, publicitários, enfim, pessoas em torno que conhecem a empresa, mas os depoimentos são todos elogiosos, e não é porque o personagem não está mais entre nós. Eu imagino que as pessoas que estão nesse momento acompanhando tudo isso percebem que as palavras são verdadeiras, não são a mera formalidade. Nós que ficamos perto do seu Tuta por décadas, podemos, e aqui nós temos que ser sucintos por motivos óbvios, mas é claro que tudo isso é verdadeiro. Nós sentimos isso, sem plateias, sem holofotes, nos corredores. Depoimentos pessoais, absolutamente pessoais, dificuldades pessoais que funcionários enfrentam em qualquer empresa. Mas aqui nós sempre fomos abraçados com as nossas dificuldades e com as nossas virtudes, enfim. Sempre nos respeitou. Quando pôde nos ajudar a resolver problemas, porque todos têm problemas, pessoais e profissionais, mas especialmente pessoais, quando todos levavam os problemas e era alguma coisa possível de ser resolvida, a gente tinha uma mão, tinha um ombro amigo. Então, tudo isso que foi dito aqui, desde o primeiro momento em que nós estamos falando, e agora com o depoimento também do Luiz Carlos Quartarolo, tudo isso é absolutamente verdadeiro. E é dito também por profissionais que não estão mais na casa e que estão participando. E que viveram tudo isso que nós estamos registrando aqui. Eu acho que é uma homenagem justa, é um legado, a demonstração de que essa pessoa que partiu realmente foi um cara legal. Isso, as homenagens a seu Tuta, pessoas que trabalharam por anos aqui na Jovem Pan, contando um pouco dessa história, dessa convivência com o seu Tuta, caso do jornalista, repórter esportivo tão conhecido, Luiz Carlos Quartarolo, que integrou a equipe de esportes da Jovem Pan News por bastante tempo. Quartarolo, a gente agradece demais, viu, a sua participação, o seu depoimento. Seja sempre muito bem-vindo, boa noite e até a próxima. Gente, um abraço, vamos celebrar a vida do seu Tuta, que foi maravilhosa, e lamentar realmente a partida dele, mas ele vai estar num bom lugar. Eu só tenho a agradecer realmente, seu Tuta. Obrigado. O que o senhor fez por mim, vou falar para você, viu? Eu trabalhava aí com uma felicidade incrível, né? O senhor sempre nos apoiando e realmente é inesquecível o que eu passei. Sonho com o senhor de vez em quando e vou continuar sonhando. Um abraço, gente. Momento difícil,
Mas vida que segue, e com certeza ele vai estar olhando pela gente lá de cima também. Muito obrigado.